Ora muito bom dia, ora muito boa tarde e ora muito boa noite, caros amigos e amigas deste mundo que mais parece um circo, mesmo não sendo. Como vocês sabem, em princípio, este vídeo vai se chamar o problema da intensidade do conhecimento. Este problema, que é da intensidade do conhecimento, isto é, alguém que vive intensamente um qualquer conhecimento, ele vai ter um problema, seja lá com quem for, quando esse alguém nega tudo aquilo que a pessoa conhece. Naturalmente, como todos os outros problemas individuais, ele depende da forma como cada qual lida com o problema. Isto, pronto, é porreiro. Eu acho que já falei disto várias vezes, principalmente na noção da população muçulmana que vive intensamente o conhecimento do Alcorão. E quando eu digo intensamente é mesmo, vocês vão aí a qualquer país muçulmano e as crianças e os miúdos, adolescentes, já sabem o Alcorão de trás para a frente de cor, e salteado. Pronto. E algures, se qualquer dessas crianças abraçar, digamos assim, não é? Se entregar àquele conhecimento de uma forma intensa, isto é, começa a estudar aquilo e a tentar perceber ainda com mais profundidade e não sei o quê. Pronto. Depois, bem, ele vai ter um problema sempre que alguém negar, seja lá o que for, que ele conhece. Mas esse problema também está associado não só ao povo muçulmano, mas também a todas as outras religiões do mundo. E também a tudo o que não é religião. Portanto, é o ponto comum entre as religiões e todos os outros conhecimentos técnicos que existem no mundo. Se, por exemplo, imaginem que, sei lá, um gajo qualquer que estuda de forma intensa igualmente, sei lá, astrofísica, e se eu comentar dizendo que tudo que está associado à astrofísica é uma palhaçada, o homenzinho, em princípio, pode ficar chateado comigo. E até sentir vontade de me bater. Pronto. E isto não tem a ver com o facto do conhecimento ser verdadeiro ou falso. Tem a ver simplesmente com essa questão da materialização do conteúdo em memória, que, ao estar materializado em memória, vê, portanto, o ser que materializou, que consumiu esse conteúdo, quase que, pronto, ele deseja ver o conteúdo que está em memória na realidade. E é a partir dessa condição que, seja cientista ou não, é capaz de encontrar algo que, em princípio, todos os outros não são capazes. Via o conhecimento, naturalmente. E, portanto, eu creio que isto, eu já falei disto, pá, uma ou duas vezes, ou 3 ou 4, ou 10 ou 1000, não sei. É uma coisa comum que é preciso ter atenção. Porquê? Porque, lá está, tem a ver com a reação. Não é? Alguém diz não e eu tenho que saber reagir a essa condição de negação sem me tornar um gajo, pronto, mau com a pessoa que negou, seja lá o que for que eu acredito que é verdade ou que é assim o assado. O mesmo acontece até com os polícias. Há polícias que vivem intensamente a sua profissão e quando alguém diz que não,
isto não é bem assim. O homem vai olhar para ele e vai dizer, como? Mas, amigo, eu estive aqui a estudar estes anos todos para quê? Para você estar aqui a dizer que não? E depois é nesse momento que cada individualidade que consumiu uma qualquer informação e que se tornou estupidamente exigente, principalmente para ela própria e por consequência para os outros, vai ter que saber lidar consigo próprio. Há um exemplo qualquer que eu acho que era um vídeo que no fundo tinha a ver com... foi uma sugestão, como ficou na memória também. Pronto, aquilo era uma sugestão de um programa qualquer também do YouTube, que é o Lado Negro da Força. No fundo é malta que vá tentar sensibilizar para as questões do racismo e, no fundo, tenta também falar sobre a cultura africana, partilhando, portanto, escritores, compositores, etc. Pronto, focado simplesmente na cultura no continente africano e nas pessoas que lá estão. Só isso. Contudo, eles fizeram deram uma indicação, uma sugestão de um filme que naquele caso estava disponível, e nem sei se continua a estar ou não, que eu não me recordo do nome do filme, que era sobre um rapaz qualquer que estava numa escola e que, pronto, ele demonstrava uma certa dificuldade em ler, principalmente porque os colegas estavam ali à espera que ele errasse para se rirem dele e também porque o professor estava à espera que qualquer um errasse para lhe bater. E isso, no fundo, eles consideravam que aquilo era racismo, mas não era. Aquilo tinha a ver com esta problemática do qual, seja o professor ou outro gajo qualquer, principalmente se for estupidamente exigente, ele vai ter mesmo grandes dificuldades em lidar com todos aqueles que não são tão capazes quanto ele. O que é estúpido. Pois, se ele é muito bom, quer dizer que ele dedicou muito tempo para chegar a esse nível. E quer dizer que, até então, durante o processo, para chegar àquele nível, ele também não foi tão bom. Só que, pronto, depois falta aqui aquele problema da compreensão. Que é, lá está, a pessoa ver, ok, esta criança ou este gajo qualquer não entende ou não é tão bom quanto eu, mas eu devo compreender, pois eu, para ser tão bom quanto sou, tive que batalhar e tive que estudar durante anos a fio. Pronto. E isso, lá está, é aquele problema igualmente psíquico que tem a ver com o autocontrole e o autodomínio. Infelizmente, a meu ver, o corpo militar tentou ensinar o autocontrole e o autodomínio via uma técnica muitas vezes parva e violenta, da qual eu não concordo em nada, pois, como se pode ver, seja eles polícias militares que já tiraram formação militar, em prol de uma expressão qualquer, puramente verbal, também têm reações, são reativos perante essa expressão, seja ela qual for. Normalmente uma expressão que nega, sabe-se lá o que é que o homenzinho gosta ou desgosta. Pronto.
E, portanto, não é preciso violentar ninguém para dar a noção da importância da autodisciplina, do autocontrole, perante algo irrelevante, que é a pronunciação de algo que, lá está, não muda a realidade, que são as palavras. Como eu gosto de dizer, e vou repetir isto até o resto da minha eternidade, as palavras não mudam a realidade, elas só potenciam a capacidade de imaginar de quem tem capacidade de imaginar. Não é? Aquela parede aqui atrás de mim é vermelha. Pronto. O princípio é absurdo, porque ela não é vermelha. Contudo, para quem tiver capacidade de imaginar, é capaz de a ver como vermelha, mesmo não sendo. Simples. E pronto, e é só isto. E portanto, se eu disser que, sei lá, que Deus é uma galinha, bom, quem tiver capacidade de imaginar pode imaginar Deus como uma galinha. Contudo, a pessoa também pode não gostar dessa definição e por isso entra em confusão. Não tem a ver com mais nada. Não é nada. Isto é psicologia no seu melhor, algo que, pronto, a educação, por razões mais ou menos óbvias, mais ou menos, não ensina. E porquê é que é mais ou menos óbvio? Porque, pronto, a maior parte das estruturas educativas, elas tentam ser assertivas. E na condição de que a palavra não muda a realidade, o que é verdade, o que é assertivo passa a ser dúbio. E uma das coisas que, lá está, que a educação não educa é a pôr em causa a verdade. Pois uma qualquer verdade só pode ser considerada verdade depois de ela ser posta em causa. E depois de um processo racional e até, pronto, científico, isto é, experimental, na qual tenta perceber se uma qualquer declaração é verdadeira ou falsa. Isso abre o caminho das pessoas porem em causa também uma declaração da lei, por exemplo, ou da autoridade. A autoridade como papel que cumpre um qualquer papel de autoridade, portanto, tinha que se pôr em causa igualmente a autoridade. E não há dúvida que é bom que se ponha em causa a autoridade, pois a autoridade na história abusou muito, abusou muito perante essa fragilidade, pois a declaração da autoridade não podia ser negada e como tal não podia ser posta em causa e como tal, sempre que alguém a punha em causa, estaria a cometer um crime. Sendo que, lá está, é bom pôr em causa para perceber se a declaração que vem da pessoa que, pronto, neste caso é uma autoridade, que pode ser o pai, a mãe, o tio, o irmão e o polícia, o militar, ou seja lá quem for, ela tem que ser posta em causa para percebermos se aquilo que é dito ou sugerido é realmente bom ou não. Não vá uma autoridade considerar dizer, olha, portanto, sei lá, uma coisa absurda. Para seres feliz, o melhor é saltares dali da ponte 25 de Abril. E pronto. E se a pessoa não pôr em causa essa declaração, pronto, a pessoa vai produzir aquilo e, por
consequência óbvia, vai morrer. Porque saltou de uma ponte minimamente alta e quando chegou lá em baixo, pronto, o corpo desfez todo. E é por isso que é preciso pôr em causa, seja lá o que for, que é declarado. Seja por cientista, religioso, professor, etc. Tendo em conta que depois, em prol do processo de quem põe em causa, seja lá o que for, descobre-se novos meios e novas fórmulas de chegar ao mesmo objetivo ou até objetivos mais profundos. Pronto. Infelizmente, por exemplo, em Portugal, nós tivemos aqui uma história, pronto, de a maioria fascistas que não acreditavam, de algum modo, ou que não investiam na educação da maioria das pessoas. E, portanto, pronto, atualmente já temos um menor número de analfabetos, mas continua a haver um grande número de analfabetos. E o analfabeto, pronto, por ser analfabeto, vai ter mais dificuldade em negar, seja lá o que for, que não conhece. Pronto. Quando aquilo que ele devia fazer, em prol das bases do conhecimento, era negar logo. Dizer, vamos ver se isso é verdade ou não, ou pôr em causa, isto é. Pôr em causa é dizer, vamos ver se isso é verdade ou não. Ou então aceitava aquilo, pronto. Ok, diz que sim, amém, está tudo, pronto. E não quero saber se é verdade ou não. Isto também serviu para a manipulação de, pronto, centenas de milhares de pessoas da história da humanidade que aceitavam a declaração de sabe-se lá de quem e não punham em causa. E, portanto, lá está. Houve milhares, bilhões de pessoas, não é? Que não se permitiram a progredir e a melhorar, pois aceitavam aquilo que era declarado, seja lá por quem for. É um problema. E também é um problema de consciência para quem a tem, da pessoa que tem conhecimento. Pois isto depois faz lembrar um exercício que se tornou minimamente popular até nos negócios, principalmente nos negócios e no desenvolvimento científico, chamado brainstorming, que é a tempestade, pronto, do cérebro mental, que é simplesmente pessoas que vão dando ideias aleatórias, onde a maioria dessas ideias, em princípio, podem ser absurdas, sendo que na combustão, no exercício de dizer coisas absurdas, às vezes saem ideias geniais. E o gajo que anda à procura de uma ideia genial e que tem dinheirinho para produzi-la, vai ficar super contente que alguém aleatoriamente lhe dê uma boa ideia. É pena que muitos desses investidores, não tenham premiado a pessoa que, pronto, lhe deu a ideia, como também não premiou todas aquelas que no processo falharam na formulação dessa ideia. Pois sem essas falhas, sem esse processo erróneo, que também é verdadeiro, mas não era do interesse dele, foi o conteúdo que permitiu que a ideia genial acontecesse, fosse expressa. Tal como todas as descobertas que a humanidade diz que descobriu. Todas, sem exclusão.
E até vemos, por exemplo, na penicilina, foi uma descoberta que foi por acaso, isto é, foi por erro do próprio cientista, esqueceu-se daquilo e quando chegou lá viu que o resultado do seu esquecimento tinha produzido algo de novo. Então foi investigar aquilo e disse: lá, espera aí, isto aqui é que é fixe, isto aqui dá para resolver aqui um monte de problemas. Mas não foi com o propósito de ele encontrar aquilo. Foi sem querer. Foi sem querer num processo erróneo que falhou constantemente. Pronto. E todos esses erros também são científicos. Eles aconteceram. Mas pronto, se eu disser a alguém que o gajo não sabe nada de medicina, se eu disser a um médico que ele não sabe nada de medicina, ele poderá ficar chateado comigo, dependendo da forma como ele lida com isso, pois ele pode fazer melhor e rir-se de mim, rir-se da minha ignorância. E pronto, e a partir desse momento, a pessoa que em princípio iria potencialmente ser agressiva comigo, riu-se e acha divertido aquilo que eu digo porque tem base na ignorância, tem base naquilo que um gajo não sabe, perante aquilo que ele sabe. E pronto, e este foi o problema da intensidade do conhecimento.